Como joga a seleção da Eslovênia projetando a Euro 2024? A Eslovênia não costuma mudar muito a sua forma de jogar, geralmente um 4-4-2 bem básico no ponto de vista de duas linhas de quatro, dois atacantes, é a forma utilizada pelo Matias Kek, que foi o treinador da equipe na Copa de 2010. Aliás, a Eslovênia volta a uma grande competição depois de bastante tempo, né? Em termos de Euro, a Eslovênia só jogou a Euro de 2000, na época até causou uma grande surpresa, porque logo na estreia chega a abrir 3-0 contra a Iugoslávia, depois toma um empate. Dessa vez, curiosamente, nessa volta da Eslovênia à Euro, mais uma vez está no grupo não mais da Iugoslávia, e sim da Sérvia, né? Tá nesse grupo da Eslovênia dessa vez. E é uma seleção que tenta surpreender. Ficou na segunda posição nas eliminatórias, no grupo que tinha a Dinamarca. Tem alguns pilares muito bem definidos, principalmente quando a gente olha para jogadores que acabam recompensados pela oportunidade de uma disputa de uma grande competição de seleções, né? Especialmente o Oblak, se a gente pensar no grande goleiro dessa geração que ele é na Eslovênia, não só goleiro, né? O grande nome, o grande expoente dessa geração. E tem uma outra novidade também que foi muito interessante, que foi a volta do Ilicic. O Ilicic foi convocado, tô gravando esse vídeo depois da divulgação da pré-lista, né? Então não sei se vai ser cortado ou não nessa altura que você está assistindo, provavelmente você já sabe a resposta. Mas fato é que o Ilicic ficou mais de 2 anos e meio afastado da seleção. O Ilicic ficou afastado até do futebol por algum período, né? Teve a questão da depressão, a saída dele na Atalanta na época, né? E recentemente voltando a jogar no Maribor com um pouco mais de regularidade. E agora voltando com 36 anos para ser uma peça que pode ser muito importante tecnicamente pelo que ele tem a agregar a essa Eslovênia. De qualquer forma, como ele ficou muito tempo fora, eu vou botar o time base da equipe sem o Ilicic. Claro que tecnicamente, eu vou chegar no final do vídeo, eu falo um pouco sobre como ele pode contribuir, e fisicamente, se estiver bem, é indiscutível que ele é um jogador para ser titular dessa seleção, até porque pode potencializar quem está ao redor dele, mas nas eliminatórias, no ano de 2023, ele não estava na seleção, então esse 4-4-2 do Matias Kek foi muito bem definido, com algumas posições, eu diria que quase o time inteiro, sem muita discussão sobre titularidade, tá? Oblak no gol é a grande esperança e naturalmente a Eslovênia, que entra para tentar surpreender dentro de uma Euro, conta com o seu goleiro como grande destaque para tentar manter a seleção viva dentro dos jogos. Aí a linha de defesa tem o Karnitnik como lateral direito, eventualmente pode jogar na lateral esquerda, até porque à frente dele nessa segunda linha de quatro joga o Stojanovic, que é um lateral direito, um ala pela direita, mas que na seleção é o meia e que é o cara responsável por passes em profundidade, passes para finalizações, acaba virando um armador importante da seleção da Eslovênia, o Stojanovic, mas eventualmente você pode inverter o lado do Karnitnik e trazer o Stojanovic para jogar na primeira linha de quatro. No lado esquerdo, o Janza, jogador importante em termos de bola parada. A Eslovênia fez gols de bola parada com diferentes jogadores nas eliminatórias. O Janza com a perna esquerda é um, o Čerin com a perna direita é outro. Jogadores que podem fazer gols de chutes de fora, em bolas paradas, cobranças diretas mesmo, que eu quero dizer. E na zaga, Blažič e Biol. O Biol é a referência dessa defesa, do ponto de vista defensivo, né? O Biol era volante, depois foi transformado em zagueiro. É um zagueiro que é o principal dessa geração dentro da equipe da Eslovênia. No centro do campo, falei da direita que tem o Stojanovic, nessa segunda linha de quatro. Por dentro, Čerin e Alšnik, os dois volantes, os dois meio-campistas, dois passadores, dois jogadores que tentam fazer o time jogar. A tendência é que a Eslovênia seja um time de menos posse de bola dentro dos seus jogos. Ainda assim, esses são os jogadores que vão tentar qualificar essa saída, seja por uma transição mais direta, com passes rápidos em profundidade, ou seja, tentando cadenciar um pouco mais. A Eslovênia não costuma mudar muito a sua forma de jogar, algumas peças que podem entrar e sair. E aí, para falar de algumas alternativas, mas antes, terminando essa linha de quatro, pelo lado esquerdo, o Mlakar tende a ser o titular, e aí sim, é mais essa figura de um atacante de lado, do ponta que pode trazer da ponta esquerda para dentro, tentar uma jogada individual, um chute de média distância também, diferente um pouco característica do Stojanovic pelo outro lado, que é um lateral direito que joga numa segunda linha, então tem liberdade para ir à frente, buscar cruzamentos, mas também liberdade para aparecer por dentro como um articulador a mais, às vezes ali à frente do Elshnik, próximo do Čerin também, que o Čerin acabou virando uma referência do centro do campo, uma referência técnica do centro do campo, meio campista do Panathinaikos nessa temporada. Então do lado esquerdo tem o Mlakar, por ali existem algumas alternativas. Ali talvez seja o lado, a posição de maior indefinição, de maior possibilidade de alternância de titularidade, porque o Mlakar foi o titular na maior parte das eliminatórias, mas o Verbic é uma alternativa para jogar por ali, o Lovric é uma alternativa também, jogador que arrisca bastante em chutes de fora da área. Outras opções de centro de campo, tem o Kurtic, meio campista já experiente, que geralmente entra durante os jogos, vira uma alternativa de segundo tempo nessa faixa central.
Tem o Goran Stankovic, que foi um jogador importante como um primeiro volante do Sturm Graz, campeão da Áustria nessa temporada, quebrando lá a hegemonia do Red Bull Salzburg. O Stankovic pode ser um primeiro volante, jogando ali à frente da defesa, até para eventuais mudanças táticas, que são improváveis se a gente pegar esse histórico desse período, desse ciclo de eliminatórias. Porque foi muito raro a Eslovênia sair do 4-4-2. No máximo, abrir mão de um dos dois atacantes de frente para empurrar, por exemplo, o Čerin um pouco mais para frente e colocar mais um meio-campista, que aí pode ser o Kurtic, pode ser o Goran Stankovic. E aí sim tentar preencher um pouco mais esse meio, transformando numa espécie de 4-2-3-1. Mas muda pouco em termos de estrutura essa formação. Tem o Zait também, que é outro jogador já com experiência em ligas europeias, em diferentes ligas europeias, outro jogador que pode, inclusive, fazer tanto o lado dessa linha de meio-campo quanto o centro. Aí depende da escolha do treinador. E no ataque, tá também a outra grande figura dessa seleção, né? Eu citei o que pode representar o Ilicic, vou falar sobre ele agora, entrando no ataque, mas eu tô me referindo a outro nome, porque se no gol a Eslovênia tem o Oblak como grande nome, no ataque a Eslovênia tem o Šeško, que é a grande esperança. 22 anos, um atacante que se destacou desde muito cedo, já deu o salto da Áustria para a Alemanha para jogar no Leipzig, é um jogador de força física, mas de muita potência nas arrancadas, então é uma ameaça em profundidade, é uma ameaça em transições, para esse jogo de aceleração, para tentar muito provavelmente jogar em contra-ataques da Eslovênia, o Šeško vira o principal alvo, então ele é o principal jogador, formando a dupla de ataque com o Sporar, que é quem joga ali como esse outro 9, né, nessa dupla de atacantes da equipe da Eslovênia, na maior parte das vezes, então muito para um ajudar o outro, para um ajudar a fixar uma marcação adversária, fazer um pivô, acionar o outro com um passe em profundidade. Então essa dupla passa a ser fundamental para a Eslovênia conseguir executar a parte ofensiva da sua estratégia. Mas especialmente o Šeško é a grande esperança, porque é um jogador tido como de muito potencial desde muito novo. Então essa até pode ser uma Euro para tentar, quem sabe, mudar um pouco o tamanho dele em termos de mercado europeu. Vira e mexe, já tem algumas temporadas que ele é especulado, se fala em algumas transferências para clubes importantes da Europa. Ele já está em um clube importante da Europa, que é o Leipzig, é verdade, mas a sensação é de que ele ainda pode dar mais um salto. Vamos ver se a Euro vai ser esse cenário, né? Um grande palco para esse tipo de coisa. Então ele é a grande esperança em termos de ataque. E onde que entra o Ilicic aí? O Ilicic pode ser uma grande alternativa, dependendo se vai ser titular ou não, né? Como eu falei antes, tecnicamente é indiscutível que ele tem muito a acrescentar. Se a gente lembrar o Ilicic do auge dele na Atalanta, era um jogador que desequilibrava com uma regularidade enorme, pela batida na bola, pela imposição física, mas com muita capacidade técnica. Então o Ilicic é esse 10 com físico de 9 que se movimenta pelo ataque e que pode funcionar muito bem numa dupla de frente com o Šeško. Então se tiver um Ilicic para cair pelos lados, acionar um passe para o Šeško na frente. O Šeško é um pouco diferente a movimentação, tende a ser mais de ruptura, né, de romper a última linha adversária, em alguns momentos voltando, baixando, mas fazendo muito esse movimento mais vertical mesmo, de atacar a última linha. O Ilicic pode fazer um movimento um pouco diferente, ter uma mobilidade para cair um pouco pelos lados, para receber e acionar, receber e bater de fora, receber e procurar um último passe. Então pode ser uma dupla muito complementar, assim, pode ser uma dupla muito interessante. É claro que a Eslovênia não é uma seleção que a gente olha no primeiro momento com muito recurso para conseguir dominar jogos, ou para conseguir, dependendo do caso, até se sustentar dentro de alguns dos jogos. Mas essa dupla de ataque, bem fisicamente, é uma dupla que pode manter a Eslovênia como uma ameaça aos adversários dentro da Euro. Então eu tenho muita curiosidade porque é uma Eslovênia que, embora não tenha, quando você olha para essa escalação, grandes nomes em todo o time, é evidente que não tem, ela tem nas duas pontas, né, nas duas áreas, referências, no seu gol e no seu ataque. Lá para defender, para salvar lá atrás e para quem sabe salvar lá na frente. Então essa é a esperança da Eslovênia para quem sabe fazer uma boa campanha e virar uma surpresa dentro da Euro. Naturalmente entra correndo completamente por fora, status total de azarão. Mas tem nessas duas figuras, três, se a gente acrescentar o Ilicic aí como uma novidade de última hora, nessas três figuras estão a grande esperança da Eslovênia. Do ponto de vista defensivo, a Eslovênia alterna em alguns momentos para tentar subir um pouco mais a marcação, e esse 4-4-2 pode até virar um 4-1-3-2. Um dos volantes fica, o Elshnik muitas vezes, o Čerin sobe com os dois meias abertos e o time inicia essa pressão um pouco mais à frente. Não sei até que ponto vai ser essa estratégia da Eslovênia num cenário de Euro, de uma grande competição.
Um outro detalhe é, nesse 4-4-2 sem bola, do lado direito, até pelo Stojanovic ser um lateral direito, ele ajuda muito mais por fora o seu lateral. Então o Kraničnik não precisa ficar tão preocupado em sair, se desprender da primeira linha para sair para combates, para embates muito longos. Agora, do lado esquerdo já é diferente. Do lado esquerdo o Jansa passa a fazer grandes deslocamentos para sair da combate. Então, em vários momentos nos jogos da Eslovênia, em amistosos, a Eslovênia venceu Portugal na data FIFA de março, por exemplo, né? Mas nas eliminatórias em 2023 também, o Jansa acaba saindo e deixando esse lado esquerdo da linha de defesa da Eslovênia bem aberto, porque fica o Jansa saindo para dar o combate, a distância entre ele e o zagueiro pela esquerda se torna grande, o que pode ser um convite para determinadas infiltrações dos adversários, já que, num primeiro momento, nenhum desses 4 jogadores da segunda linha baixa para tentar corrigir ou para tentar compensar, fazer uma cobertura por ali, não. Então, até como escolha da Eslovênia em alguns momentos, esse comportamento defensivo, já que tem características diferentes dos seus meias abertos, né? De um lado, um atacante, do lado esquerdo, Mlakar, do lado direito, um lateral direito, né? Um segundo lateral direito, numa segunda linha nesse caso. É isso, a Eslovênia vai tentar surpreender, vai tentar, quem sabe, aproveitar e tirar o máximo possível das suas principais figuras. Oblak para salvar lá atrás, Ilicic e principalmente o Šeško lá na frente para tentar salvar com gols também. O espaço está aberto aí para os comentários de vocês, um abraço, até a próxima.